Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Transcrição. Eu sou Francisco e no capítulo de hoje vamos falar sobre pets. Tenho certeza que muitos de vocês possuem animais de estimação em casa e compartilham de muitas experiências prazerosas com eles. E hoje vamos falar sobre a genética desses animais. Mas vocês sabiam que os animais têm uma longa relação com os humanos? Desde o começo da história da nossa espécie, há mais de 100 mil anos, quando caçávamos, coletávamos e não tínhamos criado a agricultura, muitos animais tinham sido parte importante da vida humana, pois as colônias de caçadores e coletores seguiram suas presas e eram grandes animais em um estilo de vida nômade, ou seja, sem residência fixa. Foi nesse período que iniciou-se a domesticação, onde as espécies selvagens foram alteradas por nós para criar raças com características que nos eram mais favoráveis. Ou seja, os animais domésticos podem ser definidos como aqueles que são mantidos e criados dentro e ao redor da habitação humana, principalmente para sua vantagem. Ao longo desse processo, esses animais desenvolveram relações únicas com seres humanos. Mas as consequências desses processos podem ser percebidas como vantajosas para ambas as partes? O que você acha, professora? Olá, Francisco. Olá a todos os nossos ouvintes, do nosso podcast. Bom, essa é uma pergunta que, antes de eu entrar um pouco mais na minha opinião, vale a pena a gente complementar um pouco do que você estava falando, né? Então, a origem desses animais, particularmente dos pets, que estão mais próximos a nós, como é o caso dos cães e dos gatos, como você comentou, ela também remonta a um período mais antigo. E a gente tem como centro de origem desses grupos as regiões como, por exemplo, a do Iraque, da Síria, da Líbia e da Jordânia. E essa relação, ela começou com os nossos ancestrais hominídeos, particularmente com o Homo erectus. Então, o Canis lupus, como eram os lobos mais antigos, eles tinham essa relação. E era uma relação de competição. Pois é, pessoal. Então, inicialmente, nós competíamos com os ancestrais dos pets. E nessa competição, em algum momento, houve uma proximidade maior, como a gente ainda vai comentar aqui, e nessa proximidade, já agora evoluindo ao longo do tempo, o Homo sapiens começou a relacionar a um processo de seleção artificial, formando várias raças, como as são conhecidas hoje. E essas raças elas foram desenvolvidas com base nessas diferenças geográficas, culturais e também para alguns propósitos. Então, quando a gente vê, por exemplo, o cão de uma maneira mais geral com as suas raças, a gente vai ver que existem, por exemplo, os cães pastores, que vão ter um tipo de função, os cães perdigueiros, que vão executar um outro tipo de função. Quando você pensa na caça agora de uma maneira mais geral, você vai ver que segmentos daquela caça podem estar relacionados a raças mais específicas que os cães hoje já possuem. Então, esse processo, que também, embora seja de uma seleção artificial, ela gerou alguma variabilidade genética. E como a gente ainda vai pontuar, dá base para alguns programas de melhoramento. E aí, o que é que eu acho? Qual é a minha opinião em relação a isso? Eu acho que nós estamos aqui de frente, com uma situação que nós chamamos de um processo de coevolução. Então, hoje, esses animais mais próximos, como o caso do cão e os humanos, eles estabeleceram uma relação que é muito mútua e que é vantajosa para ambos os lados. Não só para os seres humanos, claro que nós, como humanos, temos sim vários aspectos vantajosos dessa relação, mas eu até arriscaria dizer que a espécie de cão atual com as suas raças, ela só existe graças a esse convívio com a interação e também pela ação humana nesse propósito. Então, aí, para mim, tem sim uma vantagem para o lado de uma outra espécie, pois a espécie só existe por conta dessa interação. Muito legal. O registro arqueológico e genético vem sendo examinado e analisado por pesquisadores em busca de evidências de quando e como o vínculo humano-animal se desenvolveu. E, embora muito ainda seja desconhecido, está cada vez mais claro que esse vínculo formado no passado distante não apenas transformou os cães nos animais que conhecemos hoje, mas também ajudou a impulsionar a progressão cultural da sociedade humana. Compreender o DNA de nossos cães e gatos pode não apenas nos ajudar a entender suas peculiaridades cativantes, mas também pode nos ajudar a criar companheiros felizes e saudáveis.
É isso mesmo, né, Francisco? Então a gente consegue ver que a genética também se relaciona nessa área quando a gente pensa, né, nos nossos cães ou nos pets de maneira geral. E aí eu posso apontar, considerando todos os estudos que já temos aí disponíveis, né, 3 áreas dessas visões que a gente pode ter da genética, né, correlacionando. Então, hoje, com o avanço todo da biologia molecular, a gente já tem o sequenciamento completo do genoma de cães, do genoma de gatos. Além disso, se você volta um pouco mais no tempo, os estudos cromossômicos também foram caracterizados, né, para esses grupos, e essas vertentes, né, de estudos moleculares e cromossômicos foi que deu base para se poder realizar o melhoramento em cães. Então, isso foi extremamente importante, né, a base desses estudos. E além disso, né, os PETs também estão muito relacionados aos estudos evolutivos comportamentais. Quem aqui nunca se pegou lendo uma matéria, né, em jornal, ou na internet, ou em algum livro, em que você podia ver aspectos do comportamento do cão ou do gato sendo ali tentando se comentar um pouco a respeito disso, né, e se correlacionar com essa interação humana, que você tanto, né, já mostrou que é importante até para os aspectos culturais da nossa sociedade. Professora, interessante ouvir tudo isso, e se lançarmos um olhar mais cuidadoso, veremos que entre esses animais de estimação, o que mais se destaca é o cão. Muita gente não sabe, mas os nossos cães são uma subespécie do lobo, Canis lupus familiares, o que significa que o seu cão é sim um lobo. Possui 39 pares de cromossomos, sendo que essa domesticação ocorreu há cerca de 40 mil anos, no leste asiático. Mas você, ouvinte, já parou para se perguntar por que os cães são tão naturalmente atraídos pelos humanos? Está em seu sangue, literalmente. Pesquisadores descobriram uma diferença genética entre cães e lobos selvagens que explicam por que o melhor amigo do homem é tão cheio de amor. Milhares de anos atrás, os primeiros humanos tentaram alimentar lobos selvagens para usá-los para caça, para proteção. Alguns dos lobos pegaram a comida oferecida pelos humanos e se tornaram os ancestrais dos cães domésticos. E os que rejeitaram sua comida permaneceram selvagens. Estudos realizados por cientistas da Oregon State University usou dados genéticos e comportamentais para tentar entender como a domesticação dos lobos afetou a genética desses animais. O estudo se baseou no trabalho de uma equipe de geneticistas e biólogos que determinou que os cães têm alguns dos mesmos marcadores genéticos que aqueles que têm a síndrome de Williams-Burney, um distúrbio de desenvolvimento que muitas vezes faz com que as pessoas apresentem comportamento hipersocial. Em testes comportamentais, comparando 10 lobos cinzentos socializados por humanos e 18 cães, a equipe descobriu que, embora ambos os caninos resolvessem quebra-cabeças simples tão bem com ou sem humanos presentes, os cães tinham um hábito particularmente persistente de olhar para os humanos que estavam com eles. Os lobos, por outro lado, mantiveram seu foco na tarefa, de tentar abrir uma caixa contendo uma salsicha dentro, num prazo de 2 minutos, independentemente de ter um humano por perto. Então, da próxima vez que você encontrar um cachorro estranho e se perguntar por que ele está te seguindo quando você acabou de conhecê-lo, pode ser a sua personalidade amigável, ou pode ser simplesmente porque o cão está geneticamente predisposto dessa forma. É isso, Francisco. Então, como já foi aqui comentado, né, a gente pode ver claramente, né, todos esses estudos e esses estudos comportamentais, né, que fazem uma interação da biologia com as áreas, por exemplo, das ciências humanas, elas são bem curiosas, né? Particularmente, né, existem alguns estudos que apontam dois viés que vale a pena a gente comentar aqui um pouco mais, né? Essa humanização ou simbolização que a gente encontra em alguns animais. Então, a nossa identidade, ao reconhecê-los e identificar que eles são amigáveis com a gente e a gente promover uma interação maior, ela tem muito a ver com a nossa própria história evolutiva. Então, nós já estávamos perto, né, dessas espécies que deram origem aos pets domésticos, né, que a gente tem mais próximos, e essas relações elas foram construídas a partir desse viés. Então a gente consegue identificar no animal traços que são de alguma docilidade, por exemplo, e isso faz com que a gente possa, né, ter uma proximidade maior.
E um segundo aspecto, né, estudos que já foram realizados em crianças, mas também em adultos, né, não se espantem, porque os adultos também vão ter esses mesmos pensamentos que eu vou comentar aqui, é que para as crianças, os pets eles são membros da família. Então você acaba tratando ele como se fosse um irmãozinho, um amiguinho e que vai conviver com você, passando pelos mesmos propósitos, pelas mesmas etapas, pelo ciclo de um dia, né, com todos os seus horários e ritmos que nós temos no nosso dia a dia. Então, isso são questões importantes, a gente vai comentar um pouco, né, o que isso é de vantagem ou não é de desvantagem nessa relação, mas que chama muito a atenção de como a gente tem, né, essa ligação tão forte com eles. Muito curioso pensar em tudo isso. Mas não apenas com relação à ancestralidade e comportamento se faz genética envolvendo os pets. Outro ponto extremamente importante é com relação às doenças genéticas. Algumas delas são aleatórias, outras podem ser devido à endogamia, que acontece quando indivíduos da mesma família se acasalam. Mas por que a endogamia ocorreria se faria mal aos bichos? Isso pode acontecer devido à situação de pedigrees. Pelo fato de algumas pessoas quererem preservar a pureza de algumas linhagens de animais, ou até para continuar mantendo algumas características específicas, como o formato do focinho ou o tamanho dos bichinhos, muitas vezes indivíduos de uma mesma família são cruzados entre si. E por que isso pode gerar problemas? Porque quando DNAs muito semelhantes se unem pelo cruzamento, doenças que seriam silenciadas por DNAs diferentes acabam acontecendo, levando a uma série de problemas. Por mais que seja menos comum em pets que foram resgatados das ruas, a endogamia pode acabar acontecendo em algum grau. Por isso, se você puder saber a origem da história da família do seu pet, pode te ajudar a se preparar a cuidar melhor do seu bichinho. Sim, Francisco, realmente, né, conhecer se houve cruzamentos endogâmicos para gerar aquele pet, né, aquele filhotinho, ele é importante para a gente poder ter uma ideia, né, de como que pode surgir ou não alguma doença genética. Tem um exemplo que eu particularmente testemunhei, que é o caso da distrofia muscular, que ela pode afetar a raça dos cães pastores, pastor alemão, por exemplo. E é uma doença que, quando a gente vê ela atuando no cão, ela leva a um enfraquecimento, né, da movimentação das patas, principalmente traseiras, a uma perda também do equilíbrio na região do quadril, e a gente acaba vendo aquele pet, né, ao envelhecer, ele passando a ter uma debilidade e não conseguindo mais caminhar, né, normalmente. E às vezes é necessário se fazer algum procedimento ou se colocar, por exemplo, em alguns carrinhos, essa região da cintura posterior, né, do animal, para que ele possa se deslocar. Mas não é só apenas a distrofia muscular. A gente tem um outro exemplo, que é uma epilepsia idiopática, que é um distúrbio neurológico que pode acometer esses animais e eles levam, né, a algumas crises. Nesse caso, se sabe que ele acomete mais a população dos machos e é uma doença que se prolifera, né, dentro da população quando você tem muitos desses cruzamentos endogâmicos. E para o tratamento, né, se foca às vezes no uso de uma terapia que seja antiepilética. Um outro caso é a mucopolissacaridose, que também a gente encontra em cães. Lembrando, né, que epilepsia, mucopolissacaridose e distrofia muscular, a gente também estuda muito isso na genética humana. No caso da mucopolissacaridose em cães, ela se trata também de uma doença rara, muito relacionado a esses cruzamentos endogâmicos também. Em nossas pesquisas, identificamos um estudo de caso de um cão macho que possuía a doença e apresentava algumas características que afetam a vida do animal, como é o caso de uma apatia, que é a dificuldade em respirar, e também dificuldades em se locomover, entre outros problemas de saúde. Os nossos pets se tornaram uma parte importante para a nossa sociedade, já que além dos aspectos psicológicos, contribuem para o nosso bem-estar. Nossos companheiros pets podem nos ajudar muito em termos de companhia, a nos sentirmos amados, mas também em ajudar deficientes de diversas maneiras, como os famosos cães-guia, que acabam desempenhando um papel social tão importante. Professora, você conhece algum outro caso dessa função que os pets têm na nossa sociedade?
Pois é, Francisco, você começou a tocar, né, num assunto que é o papel social que os nossos pets têm. E o caso do cão-guia é um cão que passa por um adestramento, que é uma coisa muito boa, né? Ele passa a ter toda uma disciplina e ele passa a ter também um propósito de ajudar pessoas que têm dificuldade visual a se locomover por diferentes locais, inclusive praticamente por uma cidade inteira. Então, isso é extremamente vantajoso. E sim, existem outros casos bem curiosos, né, até, e muito importantes também. Existe o caso dos cães que fazem visitação em hospitais. Então, veja que interessante, né? Você às vezes tem aquelas alas dos hospitais em que crianças, jovens e até adultos também estão ali na luta, né? Como, por exemplo, contra o câncer. E todos nós sabemos que o processo de tratamento do câncer, ele leva a uma perda, uma queda da imunidade do indivíduo. E nada mais do que ter animais dóceis que são treinados também para fazer esse tipo de atividade, interagindo. Imagina só essa interação aí com a criança, o quanto que isso aumenta, né, os aspectos de alegria, de autoestima, melhora a imunidade do paciente e ele pode, né, ter uma recuperação ou uma batalha ali mais adequada por ter o seu sistema imunológico mais recuperado. Então, esses cães fazem essas visitações, então são realmente cães adestrados para isso e realizam esse processo. Além disso, né, existe um serviço muito bom que tem a ver com outro conjunto de animais, que são, por exemplo, os cavalos. Existem procedimentos em que se faz fisioterapia e terapia ocupacional em pacientes que tenham, por exemplo, déficit cognitivo ou problemas posturais, né, de coluna, coisas extremamente graves que também estão relacionadas a alguns a doenças genéticas, outros casos não. E essa interação, principalmente também com crianças, com jovens e os cavalos, fazendo esse tipo de tratamento, de terapia, eles são importantes sim e trazem, né, uma melhora do quadro do paciente ou até mesmo, né, um processo de estimulação para diferentes áreas cognitivas. Então, isso é o atendimento da ecoterapia, que nós tivemos já por um tempo aqui na nossa cidade. Acho que atualmente o programa está bem mais desativado, mas que foi uma parceria aí muito boa e que trouxe, né, vários benefícios para a comunidade. Mas ainda existe o fator business que eles agregam. Vocês sabiam que o mercado de pets movimenta muito dinheiro todos os anos com diversos tipos de produtos, incluindo planos de saúde e serviços relacionados? Segundo o Instituto Pet Brasil, só no Brasil, o mercado pet terminou o ano 2020 com um faturamento de 40,8 bilhões de reais. O surgimento de produtos e serviços mais modernos e adaptados às mais diversas condições dos pets será um desafio em um futuro próximo. Contudo, também devemos ter um certo cuidado ao falarmos desses assuntos, já que existe sim o interesse das indústrias em lucrar. Por isso, cada caso deve ser observado de maneira diferente. É isso aí, né, Francisco? Você trouxe dados assim bem expressivos de como o business ou o mercado pet, né, está aí revolucionando. A gente hoje já tem nas cidades, pelo menos nas capitais e provavelmente também nas grandes cidades do interior, as feiras pets, aonde antigamente você via nessas feiras mais campanhas que envolviam a venda ou adoção de filhotes e, no máximo, né, alguma questão que você via da estética, como, por exemplo, exibições desses cães. Agora não, você encontra nessas feiras toda uma gama de produtos que são focados aí para os pets. Então você tem vários tipos de alimentos, existe até coisas quase assim difíceis da gente imaginar que poderia ser produzido para o cão. Então você tem, por exemplo, cerveja e bolo. Claro, né? Nossos ouvintes não fiquem tão assustados, não é que se dá bebida alcoólica aos cães, mas é que em uma mistura em que você tem ali um caldo que contém carnes e até legumes, até relativamente é nutritivo, ele vem embalado em uma lata de cerveja, né, que você abre como uma lata de cerveja normal. E esses produtos, eles ainda entram no setor de roupas, então você tem hoje todo tipo de roupa que você pode encontrar para os pets, desde fraldas, calças, vestidos, lacinhos. A gente tem, como você mencionou, né, vários serviços, como é o caso
de planos de saúde, mas existe, por exemplo, o pet táxi. Se quer se fazer um deslocamento, né, desse táxi para um veterinário ou para um local específico. Existem as festas que são produzidas para os cães, como, por exemplo, aniversário. Então, se faz as comemorações, né, envolvendo isso aí. E, claro, também no momento em que eles partem, existem também os rituais fúnebres que são organizados. Isso sem falar, né, de uma série de filmagens e quase pocket shows, digamos assim, que são focados para os cães. Então o mercado ele é extremamente amplo. E aí o que é que a gente precisa, né, entender disso? Até que ponto também a gente não está um pouco exagerando nesse processo até de humanização dos pets? Até que ponto isso vai ser uma condição que realmente é boa ou não é boa para eles? Eu acho assim, particularmente, que eles estarem adentrando em vários espaços e terem um mercado também focado para eles, ele é positivo, porque ele vai estar trazendo, sim, uma série de produtos que vai ainda melhorar o bem-estar desse animal. Agora sim, eu destaco aqui, né, que a gente precisa sempre refletir até que ponto a gente não vai exagerar nisso e querer transformar o pet em um ser humano. Existe aí sim uma separação que a gente precisa, né, sempre tentar entender e construir e ver que de melhor maneira que a gente pode ter para mantermos essas nossas relações positivas entre espécies que são diferentes. É muito interessante traçar esse paralelo da relação humanos e seus pets. Não podemos nos esquecer ainda dos vários pets que são abandonados por diversos motivos. E dentre alguns desses motivos estão as doenças genéticas e outros problemas relacionados. Algumas vezes a falta de informação e ignorância. Vale a pena pesquisar, buscar associações e tentar entender como cuidar melhor do seu pet, desde a aquisição até esse momento da separação. Pets precisam de nossa atenção, cuidado, responsabilidade e, claro, do nosso amor. Esse foi mais um episódio do podcast Transcrição. Espero que todos possam ter aprendido, gostado e até a próxima, pessoal. Isso aí, ouvintes do nosso podcast. Então, a gente vai aqui nos despedindo, né, desse episódio que também presta uma homenagem aos pets. Quem pode lembrar deles aqui ao longo da pandemia, com certeza vai ver a importância, né, que eles também tiveram em nos fazer essa companhia e de estabelecer essa troca tão positiva, mesmo sendo, né, de espécies assim tão diferentes, mas que construíram essa relação conjunta. Então, nossos ouvintes não se esqueçam, tá? Ouçam o nosso episódio uma, duas, três, quantas vezes vocês quiserem. E acompanhem, né, nas nossas redes sociais. Vem aí uma grande novidade. Esse é o nosso episódio 9 e na próxima edição desse podcast, ou seja, o nosso episódio 10, teremos uma live. Então, ao vivo será debatido um tema da genética. Em breve também vai ser aí divulgado nas nossas redes e agradecendo aí a todo mundo por essa participação aí coletiva. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo episódio na live.